história de pessoas de sucesso que têm seus empreendimentos e vou compartilhar aqui insights poderosos Com certeza. para a gente poder fazer esse programa aqui, um programa de experiência para você aprender, trocar ideias aqui com a gente, conversar, mandar mensagem. E o Gilson está aqui com a gente. Gilson França, seja bem-vindo. Obrigado, pessoal. Primeiramente, agradeço a oportunidade de estar aqui, podendo contribuir com esse conteúdo com vocês. Eu sou advogado, atuo no ramo do direito do trabalho há 18 anos aproximadamente. Sou casado com a Lana, sou pai de duas lindas meninas, Carolina e Rafaela, com 13 e 5 anos. Legal. E estou, além de ser advogado, né, eu atuo no ramo empresarial fitness. Então, hoje em dia, eu empreendo com minha esposa numa academia na região oceânica de Niterói. Excelente. E o que fez você pensar nesse tipo de empreendimento com a sua esposa? Foi uma questão um pouco curiosa, né? Eu estou com a minha esposa há aproximadamente 20 anos. Ela sempre trabalhou nesse ramo por conta de um familiar dela. Então, como estamos muito tempo juntos, né? Eu acabei me familiarizando com esse ramo, a questão da saúde, né? E minha esposa é profissional de educação física. Legal. E nós, na pandemia, tivemos uma oportunidade de negócio para entrar nesse ramo, né? Exclusivamente eu e ela. E nós aproveitamos, agarramos nessa oportunidade e, graças a Deus, estamos hoje em dia quase 5 anos, né, com esse empreendimento, com muitos desafios, logicamente, mas também com muito sucesso e muito aprendizado, né? E eu, como empresário, nós aprendemos diariamente, né? Sempre tem um novo desafio. Sim, na nossa frente. O que me chamou a atenção, até para comentar aqui, eu tive lá na academia, eu conheci algumas na região oceânica, né? O diferencial que eu observei ali é o atendimento que vocês têm, o cuidado com o público. E isso foi o que me deixou preso na academia de vocês. Assim, eu vim de uma academia que gerava uma experiência, que é uma academia de premium, e quando eu cheguei lá, equipamento de qualidade, o atendimento muito bom, o cuidado que os recepcionistas tinham com as pessoas que estavam chegando, que me marcou. Eu falei assim, cara, gostei daqui, vou continuar. Mesmo que às vezes você fala assim, cara, academia mais perto, mais longe, mas, cara, o legal é isso. Você se sente um ambiente muito bom, você se sente acolhido ali. Isso que eu achei muito legal. Parabéns por esse espaço que você criou ali com seus funcionários, né? Sim, obrigado pelo feedback. O objetivo, de fato, é esse, né? Nós estamos lidando com pessoas, né? Sim, seres humanos, exatamente. então nós temos que ter aquele acolhimento. O nosso objetivo, a gente tem muito treinamento, né, com os funcionários, para, de fato, o nosso diferencial ser a prestação de serviço em excelência, para que o cliente chegue e perceba o valor que ele tem para a gente. Então, o nosso objetivo sempre será esse, a gente tentar conhecer o nosso aluno pelo nome, né? Então, eu treino no lugar que eu sou incrível. empresário, e quando eu vejo uma pessoa diferente, eu tento falar, entender, tudo bem, de onde veio, porque isso é importante. Que, na minha concepção, eu entendo que o cliente se acha valorizado, né? Por estar naquele local. E é isso que a gente quer, que o aluno queira ficar na academia. E o nosso objetivo é esse, dando saúde, que nós sabemos que a importância, né, da atividade física para nós, né? E, independente da idade, nós temos clientes de 10 anos, de 80 e poucos anos, então, independente da idade, todo mundo precisa da educação física, precisa da musculação, isso está muito além da estética, né? E sim da saúde. Logicamente é importante para a estética também, né? Mas o principal é a saúde, né? Exatamente. Eu percebo muito que a rede social, ela acabou despertando ainda mais nas pessoas o desejo de procurar se cuidar, né? De treinar, de ter esse momento de fazer um exercício físico, de fazer academia, de se despertar. Acho que acabou tendo uma influência muito grande, né, na rede social. Com certeza, né? E até complementando o que eu falei, a questão não é só saúde física, né? Saúde mental, né? A academia ajuda muitas coisas que estão passando processo depressivo, psicológico, psiquiátrico, então é muito importante, né? A busca lá, a gente chega lá uma forma descontraída, né? E consegue conversar com o professor, conhece uma pessoa que você, por acaso é seu vizinho e você não falava, na academia você consegue ter aquele acesso um pouco mais próximo, né? Então isso
isso é o importante, né, na nossa concepção, por isso que a gente atua de uma forma bem diferenciada, né? Os nossos profissionais são treinados de fato para atender e não ter, vamos dizer assim, aquele grupinho, não, eu vou atender melhor esse aluno e aquele lá eu vou deixar de lado. Não, o nosso objetivo é que todos tenham um atendimento em excelência, como cada cliente necessita. É porque cada um tem uma necessidade, cada um precisa chegar num determinado objetivo. Então, esse é o atendimento que vai fazer a diferença. Eu confesso a você que eu procuro me manter sempre ali na vida fitness, né, ativa, mas são altos e baixos, mas sempre querendo manter a constância, que é o que de fato traz resultado. É verdade. Uma coisa que eu observei também, eles mandam mensagem. E olha, eu sou Gym Pass. Eles mandam mensagem para saber qual foi a sua experiência no treino, se você gostou. Por que você, se você está frequentando, se você sumiu uns dias, que eu dei uma sumidinha, eu recebi uma mensagem da recepcionista. E aí eu falei, caramba, diferente, experiência. Ou seja, tá preocupado com o cliente. Isso é o principal. Hoje em dia, foco tem que ser no cliente, no que realmente ele precisa. Exatamente com isso. certeza. E nosso objetivo, além disso, é agregar valor, né? Que esse cliente se sente importante. Todo cliente que faz aniversário, ele recebe a mensagenzinha, seja o e-mail, seja o aniversário. Então, isso é o CRM que está por trás, os bastidores, né? Aí entra a minha esposa, que é a Lana, que atua nessa parte administrativa também, junto comigo. Então, isso por ser uma empresa familiar, né? Nós temos que ficar atento aos pequenos detalhes e tratamos os clientes, né, na forma que nós gostaríamos de ser tratados, né? Eu achei sensacional o que você falou com relação à saúde mental, porque é o que está por trás, né? Por trás do que você tá vendo. Então, muitas vezes a pessoa vai buscar uma academia porque ela está num quadro depressivo, não está na melhor fase, precisa cuidar do corpo e ela chega lá com toda uma expectativa, né? Exatamente. E tem esse poder, né? Com certeza. E a recepção tem que ser boa. Imagina se chega num ambiente e você é maltratado. Eu estava falando isso. Eu saio correndo. Eu acho a recepção de um lugar é o cartão de visita do negócio. Ele representa você. E ali o diferencial é esse. Mas o que você acredita que sejam assim, os principais desafios que você enfrentou nesse período? Você adquiriu essa academia mais ou menos em que período? Como é que você acha que, assim, nesse tempo, o que te deixou que foi mais desafiador para você? Vamos lá. Primeiramente, no nosso país é bem complexo, né? Bem desafiador nós empreendermos. Exatamente. Né? Infelizmente. E nós entramos nessa academia em setembro de 2020, ou seja, no meio da pandemia. Então, logicamente foi uma oportunidade de negócio, né? Mas nesse acesso, foi muito mais desafiador do que o normal, né? Porque nós passamos por momentos de fechamentos, né, obrigados, taxativos pelos governos, por conta da gravidade da Covid, né, à época. E imagina só para um empreendedor, empresário, né, que tem seus custos financeiros, né? Manter toda uma estrutura. Os funcionários, né? Por o fato de eu ser advogado trabalhista, nós assinamos a carteira de todos os funcionários, por lógica, é o mínimo nisso, né, especial da nossa empresa, isso é o mínimo que nós devemos fazer, como a parte social também, né? Não é só ser empresário, não é só ganhar dinheiro, não é isso. Tem a parte social, que muitas pessoas não veem esse lado. Então, nós visamos também a parte social. Então, nós temos várias famílias, né, que estão sob o nosso cuidado. Então, nós passamos por esse momento difícil por conta da pandemia. Imagina só, você ter que fechar a sua empresa, mais uma vez, né, de forma obrigada, ter que manter o pagamento dos aluguéis, da conta de luz, conta de água, dos salários. O pessoal estava em casa, mas recebendo salário. Então, tem 4 meses, imagina 4 meses em casa recebendo salário. Então, assim, o governo tentou ajudar na época com alguns benefícios, mas a gente não pegou esse benefício, porque não compensaria, que uma hora ia vir a conta. Né? Então, são várias questões, né, que nós tivemos que tomar cuidado, nos planejar, né? E arcar, né? E por isso que o empreender é bem difícil, né? Porque o empresário tem que estar sempre preparado para os percalços da vida, né? Exatamente. Isso faz parte, né, do nosso cotidiano, infelizmente, né? Sim, isso é um desafio muito grande. E assim, passar por isso te deixou mais forte, né? Te deixou mais talhado para viver novas experiências. Com certeza. A gente vai ficando mais calejada, né? É verdade. Que a gente vai aprendendo, né? São os problemas, eles nos ajudam a crescer, eles nos impulsionam. Exatamente. Então a gente aprende com os erros, né? Se a gente não errar, a gente não vai aprender, a gente vai seguir naquela coisinha, aquela vidinha que a gente vivia. Então, os problemas, eu agradeço a Deus por tudo que a gente passou, porque com a ajuda de Deus, nós conseguimos superar, né, todos os desafios, né? E, logicamente, novos desafios vão ocorrer, acontecem, mas nós temos que ter fé que tudo dará certo. Não basta trabalhar da forma correta, ter foco, determinação,
que todas as coisas irão cooperar. Exatamente. Uma coisa que eu achei interessante, Camila, que o Gil estava comentando aqui, que a família, né, é importante. O que que você vê como o principal suporte para você a construir o seu empreendimento junto com a sua esposa? O que que você que você falasse um pouquinho sobre a importância da família para você? Eu te conheço um pouco, a gente já conversou sobre isso. É bem importante mesmo. Eu estou com minha esposa, né, há 21 anos, praticamente, vamos completar agora. Nós começamos bem novos, né, ela tinha 16 anos, eu 19 aproximadamente. Então, nós, como eu falei, né, construímos 2 filhas, né, algumas coisas Deus tem abençoado a nossa vida, e de fato, né, o que a gente, como marido e mulher e sócio, né, a gente precisa ter aquele cuidado, porque senão a gente equilíbrio, né, tem dia que é difícil de fato, né, porque o empresário ele trabalha 12, 14, 16 horas por dia. E o assunto dentro de casa é o trabalho. Então, às vezes, nós temos que nos policiar por conta disso, né, porque a academia é um ramo que funciona às 6 da manhã, pelo menos às 10 da noite, ou seja, 16 horas por dia de funcionamento. Como somos uns empresários que estamos lá no dia a dia também, nós recebemos mensagem de 6 da manhã, 10 da noite. Ou seja, pega o nosso momento de lazer, nosso momento de relaxar em casa, momento de viagem. Então, nós precisamos dosar isso para que isso não venha afetar o nosso casamento. Porque senão a gente protege a cabeça das pessoas, né? A saúde mental dos outros, e a nossa vai ficar na rua, com problemas, afetada, né? Melhor dizendo. Então, por isso é muito importante. É bem desafiador isso, mas a gente tenta nos pautar, né, cuidar das nossas filhas, para que a gente venha, parou esse horário, já hoje, 9 horas, acabou o assunto, parou de falar sobre academia. Porque senão a gente não consegue tocar a nossa vida pessoal. O trabalho é infinito, né? Nunca vai parar. Acabar. Empresário, as pessoas falam, empresário é fácil, tem dinheiro, vai viajar não sei para onde, vai para os Estados Unidos, vai para onde, não sei. E assim, é muito fácil falar quem está de fora, né? Mas quem está lá dentro é bem complexo, né? Porque é fácil, às vezes, um funcionário falar, caramba, ele tá com bastante dinheiro, olha o quanto dinheiro a gente está dando para a pessoa, mas não sabe o que a pessoa está passando. O quanto tem de investimento, de tempo, de dedicação, de estudo, de conhecimento. Com certeza. Então, são muitas tarefas diárias que nós temos, né? Especialmente pelo fato de sermos... ser uma empresa familiar, então, ou seja, sou eu e minha esposa, basicamente. Logicamente, a gente tem uma estrutura de coordenador, a gente tem a gente tem aproximadamente 23 funcionários, né? Tem as recepcionistas, né, que são as nossas consultoras de vendas, tem os profissionais de educação física, da musculação, temos os professores de dança, os professores de aulas coletivas, então é bem subdividido, né? E a gente até aprendeu, por conta da experiência, principalmente da minha esposa, de limitar o número de horas trabalhadas por dia, né? Que os profissionais de educação física, em média, trabalham 4 horas por dia. Por que isso? Que o profissional de educação física fica lá em pé 4 horas. Você imagina ficar 5, 6, 7, 8 horas em pé atendendo o cliente. Exatamente. Seria um pouco desumano. Exaustivo. Então, a experiência nos trouxe essa visão de colocar... A gente tem turnos lá de 3 horas, de 4, o máximo são 5, porque é o turno da noite. Até por questão de conseguir o profissional. Então, a gente bota no máximo 5 horas para não ficar cansativo para o funcionário, para tentar dar um ambiente de trabalho um pouco mais tranquilo, né? Para que ele nos dê um retorno um pouco melhor, que a gente tem que pensar por esse lado também. Os funcionários estando mais satisfeitos, ele nos entrega melhor, né, o que o cliente precisa. Eu acho que o maior desafio de uma empresa é você estruturar o seu time, né? Estruturar a sua equipe. Como é que você está nesse momento hoje com o seu negócio? Graças a Deus a gente conseguiu estruturar a equipe de uma forma bem adequada para o nosso entendimento, né? A equipe, ela está espelhando a nossa visão como empreendedor, importante. E isso eu acho importante. Uma dica até para quem tem intenção de empreender, é colocar a empresa dentro do seu... Você ser o espelho da empresa, né? Para que seja identidade, né? Então, assim, o empresário, ele tem que ser o protagonista, né? Então, para que as pessoas veem aquela academia, aquela academia é daquela pessoa. Essa academia tem a mesma personalidade. Tem o DNA empresarial. É isso aí. Tem o DNA do Gilson, né? DNA da Lana, e de fato é isso, né? O nosso objetivo é esse. Para deixar não apenas a empresa, é um legado que a gente quer deixar para o nosso município. A nossa academia está em Itaipu, então a gente tenta deixar esse legado mesmo, né? E já está no radar de vocês um modelo possível de franquia e entrar para franchise? Não pensamos ainda, né? Já falaram conosco sobre isso, mas a gente ainda não
parou para analisar e sentar para estruturar. Tem que ser um processo Que estruturado. valida todas as etapas. São várias todo o etapas, é um processo estruturado, a gente tem que estar de uma forma bem concreta, né, para poder ir para uma outra unidade e entrar nesse ramo do franquia, né? Muito bom, sensacional. Sim, é verdade. E tem tudo para fazer, hein? É verdade. Porque o caminho do sucesso está sendo trilhado. Esse é o ponto. Acho que o que vocês têm, que é essa base que traz uma sustentação para esse crescimento, porque, como você disse, né, 21 anos casado, a sua esposa tem uma experiência, né, anterior, família, né? você tem a parte toda dentro do direito também, nossa, porque isso aí é fundamental, construir da maneira certa, porque não é só construir, mas fazer da forma certa, né, para ter condições de suportar uma estrutura maior, né? Com certeza. Eu peguei uma experiência há muito tempo, quase 20 anos como advogado, né? Eu trabalhei durante muito tempo prestando serviço para o Clube de Regatas do Flamengo. Então, eu atuava exclusivamente nos casos de jogadores de futebol. Então, de 2015 a 2019, né? Foi o período que eu trabalhei prestando serviço para eles, através de um escritório muito conceituado aqui no Rio de Janeiro. E me deu uma experiência muito boa, né, de fato, né, nessa parte de educação física, direito esportivo, então tem tudo a ver com a academia, né? Sim. Então isso aí acabou no meu ramo de direito, é um pouco fora, né? Você é advogado, o que tem a ver você estar empreendendo? Mas são várias questões, né, que entram nesse meio para que a gente possa entender e seguir, trilhar um caminho, né? E graças a Deus, Deus colocou isso no nosso coração e nós estamos trilhando, e eu tenho certeza que nós iremos cada dia mais crescer e estruturar. A academia que tinha 2 andares, né? Hoje a gente conseguiu pegar mais uns, atualmente estamos com 3 andares. Que legal. Então o nosso objetivo é ampliar para que possa dar uma melhor sensação para o cliente, né? Para que ele tenha uma percepção de valor melhor, né? Que isso que importa. Eu ia fazer uma pergunta, mas ele já está respondendo a minha pergunta. Qual que é essa pergunta? Qual que seria o diferencial de mercado? Ele já falou, foco no cliente. Exatamente. Direcionamento junto com a família, um conhecimento prévio que trouxe para ele a base de sustentação para o negócio atual. Então, galera, você tem que fazer o quê? Estudar. Você tem que buscar entender o que o seu cliente de fato precisa, porque não tem como. Hoje em dia, quem não se prepara, Gilson, Com certeza. se arrebenta. É verdade. Eu acho também que quando você olha também para as necessidades, isso foi algo que chamou muito a minha atenção, tá? Sim. Por exemplo, as mulheres elas têm necessidades específicas. A sua comunicação transmite isso, você já atrai aquele público a ter um interesse maior ao seu negócio. Teve um vídeo, inclusive essa semana, que me chamou a atenção, que ele viralizou. E foi um vídeo de um personal. Ele estava isso foi muito interessante. Ele estava na praia, na hora da praia de bicicleta, e a aluna dele estava correndo. E aí ele falava exatamente assim, olha, agora a fase que ela está é a fase que eu posso tirar o melhor dela, porque ele sabia o ciclo menstrual dela. Então era um trabalho dentro já da questão dela física. Íntima, né? De exatamente, de conhecer, porque exatamente o nosso corpo, nós como mulher, somos cíclicas, né? Então isso eu achei assim, gente, é um avanço, porque quanto que um personal, eu nunca tinha visto nada parecido, e aí ele sabia exatamente, por exemplo, uma série de acordo com aquele momento que ela estava passando. Então eu acho que a gente vai tendo essas evoluções de cada vez mais personalizado, cada vez entender melhor como cada um funciona, como cada aparelho vai responder a uma pessoa. Eu acho que vocês que são dessa área vão estar cada vez mais se adaptando a isso, né? Buscando estar adaptados a essas necessidades, né? Com certeza. E nós temos que cada dia mais estar mais personalizados possíveis, né? Exatamente. Porque hoje em dia os clientes, os consumidores estão mais exigentes também. Nós devemos entregar, aquela situação, aquela percepção de valor. O cliente só paga se nós demonstrarmos que nós valhamos aquele valor de fato, né? Então, e isso que importa, né? Então, assim, a gente tem várias franquias de academia, né, no nosso país, mas cada um tem a sua forma de trabalhar. Tem a rede low cost, que tem um público diferente, tem a nossa rede, tem academias que são extra premium, tem as premium, então depende muito, né? Então a gente tem que personalizar de fato para entregar algo que o cliente fique satisfeito na hora de pagar. Que a gente, no final, né, ainda que tenha aquela discussão entre preço e valor, né, nós entregamos o nosso valor. Né, mas o cliente, por outro lado, ele tem que concordar que nós temos esse valor que estamos cobrando. Então, é uma análise que nós precisamos fazer, né? Tem 3 pontos que são importantes, né? Primeiro, nós temos que conhecer o nosso serviço e o produto. Né? Perfeito. Isso é o mais importante. Sim. Segundo, é conhecer o nosso cliente. Perfeito. Para saber se
nós vamos entregar o que o cliente está querendo. Né? E o outro ponto que é muito importante para o empresário é ter coragem. Então, assim, devemos ter coragem, focar e jogar o medo E pro eles lado. foram corajosos, né? Então, assim, de fato, temos que ter coragem, realmente. Às vezes bate aquele medinho, mas Sim. faz parte, nós somos seres humanos. Mas deixa o medo de lado e vamos focar. Então, a gente tem que ter uma meta, na verdade, né? Nós temos que tratar a meta. A minha meta é ter X alunos. Então, a gente trabalha para ter aquele número de alunos. Isso que importa, né? Porque isso é o principal na nossa concepção. Eu ia te perguntar qual foi, assim, o momento mais transformador que você considera que você teve até hoje dentro da sua jornada empresarial. Tem algum que foi muito marcante? Assim, o principal foi ter passado a pandemia, né? Eu acho que na minha concepção foi o divisor de águas. Sobreviver, ali, né? né? É isso aí, porque muitas empresas quebraram, né, nesse período. Então, muitas assim, empresas. número Exatamente. absurdo de empresas quebraram. Então, o principal foi isso, né? Então, a gente ter ultrapassado essa barreira da pandemia e dentro de uma empresa, né, o empresário, o recém-empresário, ele é similar a um casamento, né? Na minha concepção, a experiência que a gente obteve já nesses longos anos, né, que para uma empresa e um casamento, as coisas são bem similares, né? Verdade. Os primeiros 2 anos são os mais perigosos para ter alguma rixa, alguma separação e eventualmente quebrar. Porque no casamento as pessoas que não se conhecem resolvem juntar, vamos dizer assim, as escovas de dente. Então, cada um com a sua forma, com uma criação diferentes, com entendimentos diferentes, com vontades diferentes. Exatamente. Então, assim, cada um com sua personalidade. Então, é um problema para o casamento, os primeiros 2 anos, na nossa concepção. E para a empresa, a mesma coisa. Os primeiros 2 anos estão se estruturando. Tem aquela questão de aluguel, tem a questão de funcionário, tem a questão dos clientes. Exatamente. Então, tem que ter o retorno do investimento, começar a ter o retorno do investimento, começar. Você investe, você não vai começar a ganhar dinheiro ali no dia. Eu vou abrir uma empresa hoje, vou começar a ganhar amanhã. Não é assim. Não é assim. Infelizmente. Quem está pensando que é dessa forma, infelizmente vai bater de cara na parede. Eu costumo até falar assim, quando alguém me procura, né? Eu quero abrir um negócio, mas que me dê dinheiro. Eu já falo, você já tá começando pensando errado. Todo mundo quer dinheiro, todo mundo quer. Mas Acha que é mole, né? É só abrir uma porta que vai atrás dos clientes olhando e fala assim, vou te dar meu dinheiro, toma aqui. De um dia para a noite já vai estar acontecendo, né? É a construção, é o processo e a persistência. Com certeza, tem que ter persistência. Isso é determinação, sempre. Determinação, coragem, persistência, não tem isso, a gente tem que ser bem resiliente em relação a essas Eu tô super questões. empolgada aqui com esse bate-papo nosso Eu aqui. também, Eu já tô inclusive. precisando malhar 3 vezes já, a mais, entendeu? Camila, No nós agora mês. somos todos fitness aqui, né? Então, gente, olha só o que vocês estão fazendo. Conta, Rui, ó. A gente tem aqui, ó, os nossos lanches fitness Lanche para o fitness. podcast, biscoitinho fitness, batatinha. Temos. Ó, o teu tá aqui, ó. Fica à vontade, Gilson. Pode deixar. Então, ó, galera, você tem que cuidar do seu corpo e da sua mente. É fundamental. Vá treinar, procure uma academia. Se você é de Niterói, você é da região oceânica, aproveita. A academia é excelente, aparelhos novos e o mais importante, os profissionais são muito bons. Eles são super atenciosos. Então, esse é o caminho. Vamos se alimentar bem e vamos cuidar do nosso corpo e da nossa mente. Verdade. Nossa, gente, é muito bom, é muito bom. Eu queria que você compartilhasse os conselhos, né, que você daria para pessoas que estão aí agora assistindo a gente, conhecendo o DNA empresarial. Já se inscreve aqui no canal, aproveitar e se inscrever, já deixa seu comentário aqui pra gente, segue a gente no Instagram. Rui, fala seu Instagram. Rui, _Marques, _JR. Não deixa de seguir não, galera. Exatamente. É isso aí. O meu é Camila Nascimento Business. E você pode falar o seu já. O meu é Gilson M. Franca. E o da academia? Academia Bora Intensive Academia. Isso aí. Já começa a seguir. E aí, queria que você falasse um pouquinho conselhos para quem está passando por um momento difícil, é um empreendedor, não está conseguindo avançar. O que você pode deixar de mensagem para essas pessoas? Eu acho sempre importante, né? Eu até comentei os 3 pontos, né? Conhecer o cliente, como eu falei, conhecer o seu produto e ter coragem, né? E, logicamente, tração na meta, né? O principal, quando você perceber que não está indo bem, você parar, procurar ajuda de alguém especializado que consiga
te ajudar de alguma forma a construir e crescer e entender quais são os eventuais equívocos que vocês estão fazendo, né? Porque no mundo empresarial nós temos vários processos, né? Então não adianta nós queremos fazer algo da nossa cabeça, nós temos que seguir os processos, estruturar, porque não é uma questão bem simples, né? Então o importante, então acho que eu falo com vocês é buscar, estruturar e procurar ajuda sem ter medo. Não deixa quebrar de fato e fechar, não. Vamos procurar ajuda de uma pessoa especializada no seu ramo, né? Logicamente, cada um tem o seu ramo, para que ele consiga entender de fato qual foi o erro, né? Que foi ocasionado ao longo dos tempos, né? E, enfim, para que te dê um direcionamento mais adequado, mas não deixe para o final, né? Vamos correr antes do tempo, né? Então, assim, é o mais importante a gente correr. Perfeita colocação. Isso é importantíssimo. Muito empresário, ele começa o negócio sem entender, de fato, o que ele precisa para ter aquilo ali. Então, ele vai, abre a porta e vamos lá, cada dia é um dia. E a operação acaba sufocando ele. E para ele observar o problema, ele às vezes tem que sair daquela caixa e ver de fora. Verdade. Eu passei muito por isso também. Então, quando você tem alguém de fora com uma experiência de um mercado, que já tem uma visão diferente, ele vai trazer para você soluções que às vezes você, por estar dentro da operação... Você não está vendo, né? Você não está vendo. E o empresário, ele passa muito por isso. A gente fica sufocado com operação, com funcionário. Você falou, abre 6 da manhã e fecha 10 da noite. Se você não divide o seu tempo, você não consegue sobreviver. É verdade. Não tem vida, não tem casamento, não tem família. É verdade. E, na verdade, o nosso ativo mais importante é a família. É verdade. Tem que ser o tempo para nós, porque todo o dinheiro que o seu negócio pode trazer não vai pagar o tempo que você passa com suas filhas, com sua esposa. Não tem sucesso nenhum que valha uma família fracassada. Com certeza. Com certeza. E muitas pessoas às vezes não acham que tem... Falar que eu não tenho uma condição financeira boa, mas nós todos somos prósperos. Eu tenho minha saúde, eu tenho minhas filhas, graças a Deus, minha esposa, você tem seu filho também. Quanto você pagaria para ter o seu filho do seu lado? Às vezes acontece uma coisa, uma gripe, ou machuca a perna, machuca o braço, você vê, caramba, que chato, fraturou. Aí você fala, se você pudesse pagar 2 milhões para poder o teu filho não passar, você não pagaria? Ou seja, você já é milionário. Então você não precisa, nós temos que valorizar as pequenas coisas, né? Que isso nos faz superar qualquer problema. Então, isso que você falou é extraordinário. Exatamente. E eu tenho isso na minha cabeça junto com a minha esposa. Aí o primeiro de tudo é a família, nós temos que cuidar da nossa família, colocar Deus sempre na frente da nossa vida, pedir o direcionamento, né? Nós temos que ter a humildade, a hombridade de nos render a Ele para que a gente consiga acertar o nosso caminho. Isso é o principal, né? Então, não só a questão empresário não é só a questão de dinheiro, como eu falei também lá no início, tem a questão social também. Exato, né? a responsabilidade. Então, responsabilidade, né? Então, hoje em dia, a responsabilidade com relação ao meio ambiente, são várias questões, né? Saco plástico, copo descartável. Verdade. Lá na nossa academia tinha muito copo descartável, a gente gastava rios de dinheiro com copo descartável, mas nem só o dinheiro, né? Aí as pessoas... por conta do ambiente mesmo, a parte ambiental, que a pessoa pega e joga fora e vai para os rios, vai para os mares. Então, assim, são pequenas coisas que nós temos que ajudar, né, para que tornar o país um pouco melhor. Né? Sim, se cada empresário tiver essa consciência, né, buscar se desenvolver e trabalhar para o bem comum, a gente vai ter um resultado muito melhor. Exatamente. E focar no que realmente é importante você ter. É isso aí, tá certíssimo. Gente, eu tô amando essa estreia. Mas, gente, só tô comendo aqui. Tô pensando agora eu vou comer daqui a pouco. Está sendo muito legal trazer essas informações, compartilhar sobre isso. Eu acho que é aquela máxima, né? Quem não tem tempo para cuidar da saúde vai ter que ter tempo para cuidar da doença. Com certeza. Quando você traz a saúde para prioridade na sua vida, você tem condições de amar cada vez mais, né? E por mais tempo as pessoas mais importantes da sua vida. Né? Com certeza. E a expectativa de vida dos brasileiros, né, aumentou bastante. Né? Então, a atividade física é um dos pilares que sustentam isso, né? Então, quanto mais nós nos movimentarmos, cuidarmos da nossa saúde, mais tempo de vida nós teremos para passar com nossos familiares, com nossos filhos,
Né? O meu objetivo é esse, eu brincar com meus netos, com meus bisnetos, e pelo menos isso, né? Exatamente. Porque isso é o mais importante, né? Na nossa vida. Né? Esse ano é o ano do shape, Rui. Esse ano. Então, todo mundo focado. Então, você está procurando uma academia, já vai na Body Intensity. Já vai na Niterói. Body Intensity. Excelente, pessoal. Não perca a oportunidade. Vamos começar esse foco, né? É verdade. Eu já estou no foco, Camila, você também. Agora. Você aí de casa que ainda não está no foco, acompanha a gente. Perseverar, né? É isso aí, vai dar certo. Olha, amém. Muito obrigada, Gilson, pela sua presença. participação, né? Pela presença aqui com a gente, estreando o DNA empresarial. E já com uma grande presença. Foi ótimo, Gilson, né? Conversa muito boa. Compartilhando aqui com a gente, né? Com certeza. Vai voltar aqui mais vezes, né? Vamos falar mais sobre as histórias da academia. Voltar com a minha esposa. Isso que eu ia falar. A próxima já vem o casal. A gente vai fazer mesmo. com um casal. Importantíssimo, porque é a base de tudo, como você mesmo falou. Com certeza, é a base mesmo. E eu agradeço a oportunidade, né? Entendo que foi muito construtivo. E estou à disposição sempre que precisarem. Ai, muito obrigada. Eu vou passar lá na academia dele depois. Vamos, eu já fui hoje treinar lá. É no Instagram. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Fica aqui com a gente, siga as nossas redes sociais e até o próximo, né, Luiz? Até o próximo, pessoal. Até o próximo, pessoal. Até o próximo.